No livro de Apocalipse, o apóstolo João teve uma visão do fim dos tempos, onde Deus derrama sua ira, como julgamento pelos pecados do mundo. Serão 7 anos que irão começar com um tratado de paz mundial proposto pelo Anticristo. Nos 3 primeiros anos, o mundo viverá uma falsa paz, apenas para ter um controle social. Mas, nos últimos 3 anos e meio, virão tempos de grande juízo sobre a terra, para pôr em prova aqueles que rejeitaram o Evangelho e salvar a nação de Israel, que reconhecerá Jesus como o enviado de Deus. O Senhor Deus não vai deixar o pecado sem consequência. Como as pessoas rejeitaram e desprezaram seu Filho Jesus, elas passarão por muitos sofrimentos, mas mesmo assim, todos terão a oportunidade de se arrependerem dos seus pecados e serem salvas das garras do diabo. A Bíblia mostra que esse julgamento sobre o mundo será dividido em 3 séries de 7, que são os 7 selos, o qual eu já fiz um vídeo aqui no canal. Eu vou deixar o link na descrição. Se você ainda não assistiu, aproveita e assiste. As 7 trombetas e as 7 taças. Hoje vamos falar das 7 trombetas, descritas nos capítulos 8 e 11 do livro de Apocalipse. Mas antes de começarmos, peço a todos que deixem seu like, se inscreva no canal e ative o sininho. Amém? Vamos lá. Havendo aberto o 7º selo, fez-se silêncio no céu por quase meia hora, e vi os 7 anjos que estavam diante de Deus, e foram-lhes dados 7 trombetas. E veio outro anjo, e pôs-se junto ao altar, tendo um incensário de ouro, e foi-lhe dado muito incenso, para o pôr com as orações de todos os santos sobre o altar de ouro, que está diante do trono. E a fumaça do incenso subiu com as orações dos santos, desde a mão do anjo até diante de Deus. E o anjo tomou o incensário, e o encheu de fogo do altar, e o lançou sobre a terra. E houve depois vozes e trovões, e relâmpagos e terremotos. E os 7 anjos, que tinham as 7 trombetas, prepararam-se para tocá-las. Primeira trombeta. E o primeiro anjo tocou a primeira trombeta, e houve saraiva e fogo misturado com sangue, e foram lançados na terra, que foi queimada a sua 3ª parte. Queimou-se a 3ª parte das árvores, e toda a erva verde foi queimada. E como consequência, milhares de pessoas e animais morreram pelo fogo, pela queda do granizo ou pela falta de alimentos que virá através da chuva. Tudo isso são descrições simbólicas, se referindo aos diversos desastres que afligirão a terra para castigar o pecado dos ímpios. Segunda trombeta. E o segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançado no mar uma coisa como um grande monte ardente em fogo, e tornou-se em sangue a 3ª parte do mar. E morreu a 3ª parte das criaturas que tinham vida no mar, e perdeu-se a 3ª parte das naus. Provavelmente, centenas de cidades serão arrasadas por tsunamis, mostrando a grandeza do Senhor e da sua ira por aqueles que insistem em não o seguir. Por isso acontecerão desastres naturais e econômicos nunca vistos antes. Terceira trombeta. E o terceiro anjo tocou a sua trombeta, e caiu do céu uma grande estrela ardendo como uma tocha, e caiu sobre a 3ª parte dos rios e sobre as fontes das águas. E o nome da estrela era Absinto, e a 3ª parte das águas tornou-se em absinto, e muitos homens morreram das águas, porque se tornaram amargas. Quando essas coisas acontecerem, muitos se revoltarão contra Deus ainda mais. Então, se percebe como será difícil se arrepender dos pecados durante a tribulação. Todos terão uma oportunidade de arrependimento,
mas muitos se voltarão contra e rejeitarão a Jesus. Quarta trombeta. E o quarto anjo tocou a sua trombeta, e foi ferida a terça parte do sol, e a terça parte da lua, e a terça parte das estrelas, para que a terça parte deles se escurecesse, e a terça parte do dia não brilhasse, e semelhantemente à noite. Além de deixar uma grande parte da terra na escuridão, a temperatura do planeta diminuirá. As lavouras e as plantações irão secar, e muita gente morrerá de fome por todo o mundo. Isso para provar que Deus tem o poder sobre todas as coisas, e somente quem se rende a Ele será salvo do seu juízo. Quinta trombeta. Antes do toque da quinta trombeta, vejo o que João vê e ouve. E olhei e ouvi um anjo voar pelo meio do céu, dizendo com grande voz: ai, ai, ai dos que habitam sobre a terra, por causa das outras vozes das trombetas dos 3 anjos que hão ainda de tocar. Quando o anjo toca a quinta trombeta, vejo o que o apóstolo João disse. E o quinto anjo tocou a sua trombeta, e viu uma estrela que do céu caiu na terra, e foi-lhe dado a chave do poço do abismo. E abriu o poço do abismo, e subiu fumaça do poço, como fumaça de uma grande fornalha. E com a fumaça do poço escureceu-se o sol e o ar. Essa queda está relacionada à queda de Satanás, quando Jesus disse que o viu caindo do céu como um relâmpago. Significa que Satanás e seus demônios são anjos caídos, como está escrito em Lucas, capítulo 10, versículo 18. Ouça o que disse Jesus. E disse-lhes: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Ele tem a permissão para atacar as pessoas através das suas obras malignas. Depois disso, um abismo foi aberto, como diz a Bíblia, Apocalipse, capítulo 9, do versículo 2 ao 12. E dele saíram gafanhotos que invadiram a terra para perseguir e causar danos aos seres humanos, durante um tempo de 5 meses. Eles seriam atormentados durante todo o tempo, e ficando tão aflitos, buscarão a própria morte, desejarão morrer, mas a morte fugirá deles, pois nem a morte pode livrá-los deste tormento. A sexta trombeta. Veja o que está escrito. E tocou o sexto anjo a sua trombeta, e ouviu uma voz que vinha das 4 pontas do altar de ouro que estava diante de Deus, a qual dizia ao sexto anjo, que tinha a trombeta: solta os 4 anjos que estão presos junto ao grande rio Eufrates. E foram soltos 4 anjos que estavam preparados para a hora e dia e mês e ano, a fim de matarem a terça parte dos homens. E o número dos seus exércitos, dos cavaleiros, eram de 200 milhões, e ouvi o número deles. E assim vi os cavalos nesta visão, e os que sobre eles cavalgavam tinham couraças de fogo e de jacinto e de enxofre, e a cabeça dos cavalos eram como cabeças de leões, e de suas bocas saía fogo e fumaça e enxofre. Esses exércitos atravessarão o rio Eufrates para tentar destruir Israel no vale do Armagedon. A sétima trombeta. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostrarão-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus, dizendo: graças te damos, Senhor Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que hás de vir, que tomastes o teu grande poder e reinaste. Enquanto isso, as pessoas que morreram por causa da palavra do Senhor receberão seus galardões, enquanto os seus perseguidores serão destruídos para sempre.
E prosseguiu João relatando sua visão. Acompanhe. E abriu-se no céu o templo de Deus, e a arca da aliança foi vista no seu templo. E houve relâmpagos, e vozes, e trovões, e terremotos, e grande saraiva. E todos se alegrarão, por saber que a vitória do nosso Senhor Jesus sobre Satanás está próxima, colocando um fim a todo o mal na terra, vindo assim seu reino eterno, não havendo mais tempo para o arrependimento, e os ímpios não mais poderão escapar da ira de Deus. Mesmo depois da abertura do 7º selo, do toque das 7 trombetas, muitas pessoas ainda não se arrependerão dos seus pecados, vivendo longe da presença de Deus, como foi na época de Moisés, que o coração dos egípcios se endureceu com as pragas enviadas por Deus. Muitos também estarão com o coração endurecido nos dias de hoje. Entregue sua vida para Jesus agora, não espere mais, pois o tempo de tudo isso acontecer está próximo e você não precisa passar por essas aflições. Basta reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador e obedecer a sua palavra. Amém? Este foi mais um vídeo do canal Nem Só de Pão. Se gostou, peço que se inscreva no canal, ative o sininho e compartilhe. Obrigado, a paz.